Bem, a gente falou aqui no Correio Debate de uma série de movimentações das lideranças políticas da Paraíba nos bastidores, montando estratégias para a disputa das eleições já do ano que vem. O atual secretário-chefe de governo, vice-presidente estadual do MDB, Roberto Paulino, reagiu às declarações do presidente municipal da Legenda, que é o vereador pessoense Miquica Leitão. Miquica defendeu uma candidatura própria ao governo no ano que vem. Roberto Paulino chegou até a ameaçar deixar o MDB caso o partido não mantenha a aliança com o governador João Azevedo. Outro partido também citado aí nessas movimentações todas de bastidores foi o PSDB. E o PSDB na Paraíba vai fazer uma entrevista coletiva amanhã. E essa coletiva contará com a presença do presidente estadual da Legenda, o deputado federal Pedro Cunha Lima, bem como com o ex-senador Cássio Cunha Lima. Também estarão lá nessa coletiva os deputados federais Rui Carneiro e Edna Henrique e os deputados estaduais Camila Toscano e Tovar Correia Lima. Esse encontro com a imprensa vai tratar das ações do partido e do seu posicionamento político para as eleições do próximo ano. E aqui no estúdio a gente recebe, a partir de agora, o deputado federal Pedro Cunha Lima, ele que é o presidente do PSDB no estado. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Meu cumprimento a todos que nos acompanham aqui no Correio Debate. Bom, a gente sabe que tem muito de especulação, mas também não adianta reclamar, né? É como a rocha reclamar do arrebento do mar todo dia, porque política é assim. A gente tem essas especulações que vão sendo alimentadas e esse processo de negociação, ele existe nos bastidores. Houve essa conversa do senador Cássio Cunha Lima, do ex-senador Cássio Cunha Lima, com o atual senador veneziano Vital do Rego, do MDB? Houve um encontro. Isso aconteceu assim como há encontros com outros senadores, mas não um encontro político. É até bom tratar desse assunto para esclarecer ao muito que foi especulado que haveria uma construção política a partir dessa conversa. Houve um encontro para tratar de assuntos legislativos, assim como há com outros senadores e senadoras, não só da Paraíba, deputados, deputadas do Brasil inteiro. Então, o que há em termos políticos é muita especulação e uma declaração de um filiado do MDB, e aí a gente não tem controle do que outros partidos e seus filiados manifestam, e a partir daí houve esse desdobramento de uma especulação maior. Mas o encontro político, não. Essa entrevista coletiva amanhã será um posicionamento do partido em relação às eleições do ano que vem? Já vai colocar o posicionamento do senador, do ex-senador Cássio Cunha Lima, se ele está de volta à cena política ou não? A gente pode entender que o ex-senador está retornando à cena política com essa entrevista? O que vai haver é a sequência, né, do processo que, como você muito bem fala, acontece de maneira natural, perene, constante, e não há muito tempo, acho que há 2 meses, houve um encontro de partidos integrantes do campo das oposições, e já ali a gente sinalizava que haverá o afunilamento, né, desse processo. Então o PSDB, de maneira coletiva, falando pelo todo do partido, vai amanhã dar esse novo passo, mais um passo na direção da construção que queremos fazer, da visão de Paraíba que nós temos, daquilo que queremos debater para o nosso estado, né, para que a gente possa avançar e construir de maneira coletiva os próximos passos. Quais as estratégias que o PSDB estadual está montando para a formação da chapa do ano que vem? Como é que está sendo essa discussão internamente? Primeiro, ter muita sintonia com a exigência do momento, o que os paraibanos querem, olhar para frente, né, que a gente possa participar de uma construção de uma Paraíba mais competitiva, que a gente possa debater de maneira mais intensa a profunda desigualdade que ainda há no nosso estado. Falar de educação infantil, não é aceitável que ainda hoje haja falta de vaga de creche no nosso estado. Isso é uma realidade brasileira, mas no nosso estado também, né? Falar de educação, falar de transparência pública. A gente precisa ter um funcionamento da máquina pública, Hermes, mais transparente, né? Um governo do estado que quer mostrar aquilo que faz e onde coloca o recurso público. E ainda hoje a gente não vê isso. A gente quer debater a relação com o terceiro setor, né? Que é um espaço que merece uma atenção maior por parte do governo do estado, né? Falar do ambiente de empreendedorismo. A gente tem, né, um governo do estado que não consegue dar a competitividade necessária, né, que não trata o empreendedor paraibano como merece, não consegue alavancar as nossas vocações. Então a gente quer falar da Paraíba, do que vem pela frente, quais são as nossas intenções, qual é o nosso propósito, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer fortalecer. No meio disso tudo, claro, existe um desdobramento eleitoral.
de qual vai ser a chapa, de quem vai nos representar, do que o momento está apontando, para que a gente possa ter uma disputa eleitoral competitiva, mas mais do que isso, que a gente possa, de fato, contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. O senador Cássio Cunha Lima, o seu pai, queira ou não queira, ele está sempre no noticiário político, né? Embora ele diga que não tem intenção de retornar no ano que vem, tem muita gente dizendo que ele vai retornar, que esses sinais aí estão claros, quando há essa especulação, inclusive, em torno de uma conversa com o senador veneziano Vital do Rego e o ex-governador Roberto Paulino, que ameaçou deixar o MDB, se houvesse um rompimento com João Azevedo, disse que a culpa de todo esse imbróglio aí é de Cássio Cunha Lima, que ele está fazendo uma estratégia de marketing, está marcando posição para também se manter nessa cena política. O Roberto Paulino está querendo encontrar um culpado para algo que aconteceu no MDB e o deixou constrangido, porque ele assumiu uma secretaria no governo do Estado de João Azevedo e um integrante do MDB, não foi do PSDB, não foi um filiado do PSDB, foi um filiado do MDB que manifestou a intenção de colocar veneziano como candidato a governador, de ter o nosso apoio nessa chapa, e isso naturalmente deixou Roberto Paulino muito constrangido e ele teve que buscar um culpado, daí que vem essa declaração que não condiz com a realidade. Você foi muito feliz quando colocou que o senador Cássio, queira ou não queira, faz parte do debate público, porque de fato ele está em Brasília, cumprindo com a nova função, dedicado a um novo ofício, vivendo uma nova fase e não tem participado do dia a dia da política paraibana. Meu pai é muito focado, muito disciplinado, ele gosta de fazer tudo com muito rigor, de eficiência para fazer bem feito e tudo isso. Então ele está mais distante, ele continua participando do processo como um todo, porque é um agente que tem na sua essência, na sua natureza, a vocação pública de participar do debate, mas não está no dia a dia da política. Não houve a conversa política com o veneziano, como já mencionei, e houve uma declaração de um filiado do MDB que constrangeu o secretário do governador João Azevedo, Roberto Paulino. Quis encontrar um culpado, soltou essa. Bom, então eu vou perguntar ao dirigente partidário, ao presidente estadual do PSDB, Pedro Cunha Lima. Vindo de um integrante do MDB, que é o presidente do Diretório Municipal em João Pessoa, o vereador Miquica Leitão, que o MDB deveria marchar com candidatura própria, procurar uma composição com outros partidos, com o PSDB. As portas do PSDB, o palanque do PSDB, está aberto para um entendimento com o MDB, se o MDB tomar esse posicionamento que Miquica sugere? Estar na oposição é algo muito desafiador, né? Porque você enfrenta uma máquina pública que tem seus instrumentos e a disputa é desigual. O governo do Estado tem toda uma máquina que tem capacidade de manter aliados, que tem capacidade, né, de ação e de influência política eleitoral. E na oposição, Hermes, a gente tem que sempre somar. A gente busca estabelecer uma visão de Paraíba, um projeto que defendemos e que compartilhamos com sintonia. E é isso que nós fazemos, questionando muito do que acontece hoje, né, questionando muito do funcionamento do governo do Estado atual e fazer com que o debate seja aberto para todas as legendas que queiram fazer parte desse processo. Então, não só o MDB, mas os partidos que sentirem, que compartilharem desse sentimento de que a Paraíba pode mais, que o governo do Estado na Paraíba pode ter um ritmo mais eficiente, pode ter um funcionamento com uma nova mentalidade. É isso que me motiva a participar desse debate, né? Combater privilégios, fazer com que a máquina pública seja mais enxuta, mais eficiente, dar ao policial militar o direito de aposentadoria que ele não tem hoje, porque se ele se aposenta, se ele vai para a reserva, ele perde quase metade do salário. Falar de educação infantil, como já mencionei, falar de educação como um todo. Esse debate todo, né, ele está de portas abertas às legendas que se sentirem, né, também, né, sintonizadas com isso. Com o MDB não é diferente, com nenhuma outra legenda existe diferença. No cenário nacional, deputado, vão haver prévias novamente para a escolha do candidato à presidência da República, ou o nome do governador de São Paulo é um nome já pré-definido? Vai haver prévias no PSDB, a gente vai fazer inclusive um processo democrático, onde o filiado do partido vai opinar e votar, né? Existem hoje 3 nomes que se colocam, né, à disposição nesse processo de nos representar em âmbito nacional.
o nome do governador João Dória, o nome do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o nome do senador Tasso Gereissati, e no PSDB a gente vai ter esse processo para saber quem representa melhor o partido. O processo de prévias do PSDB não encerra essa discussão mais ampla, que é a construção de uma alternativa para a disputa eleitoral. Então, o PSDB não tem a necessidade de, a todo custo, ter uma candidatura própria. Se houver outro nome e uma outra legenda que compartilhe os valores que nós acreditamos, que leve, né, na sua mensagem a visão de país que nós defendemos e que seja mais competitivo em um ambiente que nós sabemos de profunda radicalização, que é difícil se inserir no debate público dentro dessa radicalização, dessa polarização. Se houver um outro nome e uma outra legenda, o PSDB pode se juntar, apoiar, para que a gente possa ter a musculatura necessária de ter a nossa visão de país sendo carregada por um conjunto que possa ter competitividade e viabilidade eleitoral. Ok, a gente vai fazer uma pausa aqui no Correio Debate, bem rapidinho. Na volta, você vai ver que representantes de instituições públicas e privadas fizeram uma exposição do projeto do Porto de Águas Profundas à direção do Sistema Correio. Esse encontro foi hoje pela manhã e a gente continua a entrevista aqui no estúdio com o deputado federal Pedro Cunha Lima. Fique ligado, em menos de 2 minutinhos a gente está de volta.